primeiro ponto é que, embora, como o André disse, este tema seja muito conhecido, familiar, tenha sido tratado e seja tratado de milhões de maneiras diferentes, a verdade é que é muito complexo e os 45 minutos que me são dados para fazer uma breve introdução ao tema são curtos, vão ser certamente curtos. Muito rapidamente, primeiro algumas notas sobre o texto, enfim, que não tem nada de especial, mas e toda a gente mais ou menos saberá que a Alegoria da Caverna é um texto que aparece no início do livro sétimo da República, ou Politeia, o diálogo de Platão, que é o seu principal diálogo sobre a questão da justiça ou da constituição ideal para uma cidade, ou seja, para a existência da civilização humana, da vida organizada, o que, enfim, é também para Platão a paideia, termo que em geral se traduz por educação, mas que tem um sentido mais abrangente do que a nossa palavra educação. Há pelo menos duas boas edições em língua portuguesa, a edição a edição da Gulbenkian, com a tradução da Maria Helena Rocha Pereira, e a tradução do Carlos Alberto Nunes, nesta edição da Universidade Federal do Pará, que considero uma edição muito, muito boa. Por outro lado, devo dizer que, apesar destas edições serem boas, não me satisfazem realmente, em particular na tradução da Alegoria da Caverna. De modo geral, as traduções dos textos de Platão tornam-se muito problemáticas quando se tentam fazer duas coisas. Primeiro, fazer da tradução um texto coloquial e elegante, e segundo, adaptar o vocabulário filosófico de Platão a um vocabulário moderno ou contemporâneo que se supõe que é mais facilmente compreensível para o leitor. Mas essa quer o privilegiar a elegância e a coloquialidade, quer essa tendência para adaptar a linguagem a outras eras, à linguagem de outras eras da história da filosofia, fazem perder muita da força do original e do sentido preciso que tem o pensamento filosófico de Platão. Por isso, anteontem dei-me ao trabalho de fazer a minha própria tradução da Alegoria da Caverna, e é essa essa tradução que vou ler. Vou proceder assim, vou começar por ler a Alegoria. Enfim, o texto integral da Alegoria inclui depois o comentário que as personagens do diálogo fazem, mas eu vou ler apenas a parte inicial, a Alegoria propriamente dita, sem a interpretação que a personagem Sócrates faz dela. Ao ler vou fazer só 4 ou 5 comentários e depois da leitura vou tentar explicar aquilo que vou chamar a ideia central do texto, a qual coincide com, do meu ponto de vista, a ideia central do platonismo, ou da obra de Platão, mas além de ser a ideia central da obra de Platão, é de facto a ideia central, do meu ponto de vista, daquilo que chamamos de platonismo, e a ideia mais influente da obra de Platão, uma ideia que funda e determina todo o pensamento filosófico ocidental. Enfim, no diálogo fala a personagem
Sócrates, portanto, quando se lê disse eu, isto é Sócrates quem diz, e tem um interlocutor, neste caso Glaucon, e quando diz disse ele, trata-se do interlocutor. Começa então. Deixa-me só ter aqui um relógio para ter noção do tempo. O texto diz então assim: depois disto, disse eu, ou seja, isto Sócrates, depois disto, disse eu, relativamente à educação e à sua falta, paideia, steperi, cai à paideusias, ou seja, trata-se da paideia. Não vou discutir, este é um ponto que eu não vou discutir porque nos levaria para muito longe, mas não deixo de fazer a indicação de que logo na primeira fase é dito que é da paideia que se trata e também da sua falta ou da sua ausência. Depois disto, disse eu, e relativamente à educação e à sua falta, compara a nossa natureza, portanto a natureza humana, à seguinte situação. Vê os seres humanos numa habitação subterrânea em forma de caverna, a qual habitação tem a todo o comprimento da caverna uma larga entrada com vista para a luz. Vivem nela desde crianças, amarrados de pernas e pescoços, de tal maneira que são forçados a permanecer no mesmo lugar e a olhar apenas para o que têm diante deles, estando impossibilitados, por causa das amarras, de girar as cabeças, e atrás das suas costas, ao alto e ao longe, está acesa a luz de um fogo, e entre o fogo e estes prisioneiros há um caminho a subir, ao longo do qual vê agora um murozinho que aí foi construído à semelhança dos tapumes que se erguem diante do público no Teatro dos Fantoches. Estou a ver, disse ele. Então vi agora outros humanos que, ao longo do murozinho, transportam acima dele, portanto, como no Teatro dos Fantoches, artefactos de todo o tipo, bem como estatuetas de homens e de animais em pedra e madeira e todo outro tipo de material. Como é natural, de entre esses carregadores, uns falam, outros vão calados. Estranha imagem essa que compões pela palavra, disse ele, e estranhos prisioneiros. Semelhantes a nós, disse ele. Pois julgas que, primeiramente, esses prisioneiros veem de si mesmos e uns dos outros algo mais do que as sombras que o fogo projeta diante deles no fundo da caverna. Portanto, muito breve comentário, temos que imaginar uma grande caverna. Já vamos ver que Platão insiste na ideia de que há um caminho desde o fundo até à saída da caverna que é longo, é íngreme e é difícil. Junto à saída há um fogo que arde, mais ou menos a meio há um muro, um murozinho, e há os tais carregadores que transportam coisas, artefactos, mais alto do que o muro, de tal modo que o fogo que está atrás deles projeta no fundo da caverna umas sombras e os prisioneiros, que só podem olhar em frente, não veem outra coisa senão essas sombras. E são esses prisioneiros, assim amarrados de pernas e mãos e pescoços, obrigados a olhar sempre em frente, que são semelhantes a nós. Portanto, é assim que a alegoria descreve aquilo a que vou chamar o mundo da vida. O mundo da vida, geralmente quando se trata de Platão, quando se fala de Platão, chama-se o mundo sensível, porque já vamos ver que é muito importante a ideia de que se trata de um mundo que é o mundo que nós percebemos e podemos perceber através do nosso corpo percipiente, através dos nossos sentidos, a visão, os ouvidos, o olfato, etc. Mas esse mundo sensível, que é o mundo da vida, é o que é comparado ao fundo da caverna, e a nossa natureza, aquilo que nós somos enquanto seres humanos, é comparada à natureza destes prisioneiros que não poderiam ver nada senão as sombras projetadas no fundo da caverna. Outro ponto muito importante que talvez seja conveniente frisar já é que estes prisioneiros, e aquilo que os caracteriza, é o facto de não saberem que estão numa caverna. Isto é, não verem a caverna como
caverna, ou só verem as tais sombras, mas não verem as sombras como sombras, com consciência de estarem a ver apenas as sombras. E, portanto, o que a alegoria descreve é uma ilusão. Eles são completamente iludidos, porque não reconhecem as sombras como sombras, não reconhecem a caverna como caverna, e esta ilusão, como vão ver ou como vamos ver na continuação do texto, é uma ilusão que diz respeito à verdade ou à realidade no seu todo. Eles não sabem de todo onde estão. E é isso que é comparado connosco, é isso que é comparado com a nossa situação e com a nossa natureza. Nós lidamos com um mundo que nos é dado através da percepção, através dos sentidos, mas que é um mundo que nós não, na verdade, não temos devidamente situado. Não sabemos onde está, não sabemos o que é. Temos a ilusão de que, ao estar nele, estamos na verdade, sabemos o que são as coisas, sabemos o que é a realidade, e, no entanto, isso não é assim. No entanto, estamos totalmente iludidos em relação ao que é a verdade ou em relação ao que são as coisas. Um outro ponto prévio ainda, e ainda antes de continuar, é que já neste início é muito claro que o texto estabelece qualquer coisa como um primado do ver, ou mais genericamente da contemplação. Nós, segundo a descrição que a alegoria faz do que somos seres, somos essencialmente seres que veem, que contemplam, ou somos a contemplação de um diante de nós, de algo que é posto diante de nós. Aquilo que ele chama aqui primeiro toprosten, o que está diante de nós, e depois toca a tanto e cru, de novo, a parede, no fundo, a primeira parede, no fundo da caverna, onde vemos apenas as sombras. E esta relação com algo perante, com um diante de nós, é descrita sempre ao longo do texto como uma relação com a verdade. De cada vez nós somos postos diante de qualquer coisa que nós tomamos por ser a verdade, quer dizer, algo que nós compreendemos como se fosse já a apresentação das coisas mesmas, ou das coisas na sua verdade, naquilo que elas verdadeiramente, ou realmente são. E já vamos ver como isso é a questão principal do texto. Portanto, semelhantes a nós, pois não veem senão o que está no fundo da caverna. Será que vem outra coisa? Pergunta Sócrates. Como poderiam fazê-lo? Disse ele. Se são forçados a manter toda a vida as cabeças imóveis. E em relação às coisas transportadas ao longo do murozinho, não se passa o mesmo? Como não? Portanto, vêm apenas as sombras dessas coisas, não veem essas coisas elas mesmas. Portanto, se fossem capazes de dialogar uns com os outros, não crês que ao nomearem o que veriam diante deles, tomariam isso pelas coisas mesmas? Tá, onta, os entes, o que é o realmente real? Necessariamente. E então, se a prisão tivesse também um eco vindo do que estaria diante deles, crês que quando algum dos presentes falasse, julgariam que o som proferido pudesse ser outra coisa que não a sombra presente? Por Zeus, pelo menos eu não, disse ele. De todas as maneiras, então, disse ele, tais prisioneiros nunca considerariam que o verdadeiro, Toaletes, fosse outra coisa senão as sombras dos artefactos. Portanto, insistindo no ponto capital, as coisas são sombras apenas, mas nós tomamos-las por taonta, pelos entes, pela realidade, pelas coisas que são, ou por toaletes, pela verdade, pelo verdadeiro, pela mostração, apresentação das coisas naquilo que elas são. Portanto, inversamente, descobrir a caverna como caverna é descobrir as coisas como sombras, é descobrir, e significa descobrir as coisas como não sendo o verdadeiro,
ou é descobrir a apresentação sensível das coisas como não sendo a verdade. E é isso que Sócrates descreve na continuação da alegoria. Diz assim: examina então, disse eu, como seria a libertação deles e a cura das amarras e do delírio, se realmente lhes acontecesse algo deste tipo. Quando um deles fosse libertado e obrigado subitamente a levantar-se e a rodar o pescoço e caminhar e olhar de frente para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor. E o encandeamento dos seus olhos, torná-lo-ia incapaz de ver aquelas coisas de que antes via as sombras. Que julgas que diria ele se alguém lhe dissesse que anteriormente via coisas sem valor, ao passo que agora já via mais corretamente, por se encontrar mais perto das coisas elas mesmas e voltado para coisas mais reais? De novo, o vocabulário de onta, on, portanto, o ento, o que é. E se alguém, mostrando-lhe cada uma das coisas presentes, o obrigasse a responder à pergunta o que é cada uma delas? Não crês que ele se sentiria perplexo, como se num beco sem saída? E julgaria que as coisas que via anteriormente eram mais verdadeiras do que aquelas que agora lhe eram mostradas? E de que maneira, disse ele. Portanto, mais algumas notas sobre este momento do texto. Vemos que o texto descreve a pergunta pela verdade como pergunta por aquilo que as coisas são, pelo seu ser. Portanto, trata-se de pensar o que acontece quando alguém é obrigado a responder à pergunta o que é qualquer coisa, roti estim, qual é o seu ser. Segundo ponto, a alegoria descreve a aporia, a experiência de perplexidade, a experiência de estar num beco sem saída, estar sem saída, sem poros, que resulta de se ser confrontado com essa pergunta pelo ser das coisas, essa pergunta acerca do que são as coisas realmente. Quando o prisioneiro é questionado sobre o que é cada coisa, sente-se perplexo, sente que não sabe, afinal, o que são as coisas. E é isso que toda a alegoria descreve, como já vamos discutir. Mas, mais do que isso, ao discutir essa experiência do não saber as coisas, a alegoria procura descrever a nossa vida como, na verdade, uma morte em vida. Pressupondo, como o texto pressupõe, que só importa o que é real, só importa o que é verdadeiro, só importa o que não é uma ilusão. Então, a ideia da alegoria é de que no mundo da vida, na situação inicial em que nos encontramos, pelo menos antes da filosofia, só nos ocupamos com fluariae, com coisas insignificantes, com coisas que não têm valor, com as coisas que estão no fundo da caverna, mas que nós não reconhecemos como meras coisas no fundo da caverna. E, portanto, este é o primeiro sentido em que a alegoria descreve uma morte em vida. Descreve-nos ocupados exclusivamente com ilusões e, portanto, com qualquer coisa que não tem qualquer importância. Em segundo lugar, é evidente que é essa a ideia da alegoria, ou seja, descrever a nossa vida como uma morte em vida, porque o que a alegoria faz ao descrever as coisas como sombras é inverter o que encontramos em Homero, portanto, no início da cultura, enfim, da cultura. Não, enfim, peço desculpa, ia
designar Homero de uma forma não inteiramente correta, popular, mas não inteiramente correta. Enfim, indo ao Homero, nós encontramos a ideia de que o lugar dos mortos é o Hades, e o Hades é um lugar subterrâneo, como a caverna, onde o que resta daqueles que morrem é apenas a sua sombra. E, portanto, o que a alegoria faz é descrever o mundo da vida como se fosse o Hades, como se fosse a morte, e vemos já que o que isso significa é que a alegoria descreve a nossa vida como sendo uma morte, porque diz que aquilo que nós julgamos serem as coisas é apenas a sua sombra ou algo que nós não sabemos realmente o que é. Ou é meramente uma ilusão de estar perante a realidade e de saber o que é a realidade. E o texto continua assim, e portanto, se forçassem aquele que é libertado, a olhar diretamente para a luz, portanto ele agora volta-se para o fogo que está à entrada da caverna e é obrigado a olhar para os artefactos que passam acima do muro. Se o forçassem a olhar diretamente para a luz, crees que sentiria dor nos olhos e fugiria voltando-se para aquelas coisas que era capaz de olhar de frente e tomaria estas por uma manifestação mais clara do real ou do ente do que aquelas outras que lhe fossem mostradas? Portanto, ao ver agora os artefactos, ele não acreditaria estar a ver algo mais real do que o que antes via e procuraria regressar ao fundo da caverna, regressar à contemplação das sombras que lhe são familiares. Assim é, disse ele. Mas se, disse eu, alguém o arrastasse dali à força, ao longo da subida rude e íngreme, e não o largasse antes de o puxar até à luz do sol, não sofreria e não se agastaria por ser arrastado, e uma vez que chegasse à luz, tendo os olhos cheios da radiação do sol, não aconteceria que não seria capaz de ver nem sequer uma das coisas que agora seriam referidas pela palavra como sendo as verdadeiras coisas. Portanto, agora vê outras coisas que lhe dizem que são as verdadeiras, e ele, no primeiro momento, não acredita, mas, de novo, aquilo que ele é descrito como sendo uma relação contemplativa com o que lhe é posto diante, e uma relação contemplativa com isso que toma o que lhe é posto, toma o que lhe é posto diante pelo verdadeiro. Sublinho também aqui neste passo esta ideia de ele ter de ser obrigado a voltar a cabeça, obrigado a olhar para outra coisa que não as sombras. Toda a alegoria assenta também nesta ideia de que tem de acontecer algo muito violento para sermos arrancados, para que sejamos arrancados da nossa situação inicial. Por isso também, o texto aqui apenas, este texto em particular apenas sugere algo que é dito de muitas maneiras ao longo da República, e que é que aquilo de que a alegoria é uma alegoria, é algo que muito poucos podem compreender. É algo que só muito raramente é compreendido e é compreendido, portanto, por muito poucos, por efeito de qualquer coisa muito violenta que tem que acontecer. E estas duas ideias, portanto, as ideias da raridade desta experiência do ser libertado e a ideia do ter de ser obrigado à força a ver outra coisa que não as realidades sensíveis ou as sombras, estas duas ideias estão muito presentes na continuação do texto até ao seu final. Portanto, pelo menos não de repente não seria, ou seja, de repente ele não seria capaz de ver as coisas que agora lhe são apresentadas como sendo verdadeiras,
E Sócrates continua, pois precisaria, segundo creio, de habituação para poder chegar a ver as coisas lá de cima. E, primeiramente, veria com facilidade as sombras, portanto, ao sair para fora da, da, da caverna, ele primeiro veria sombras fora da caverna, por ser mais fácil, por terem menos luz, e depois nas águas as imagens dos seres humanos, a eidola, é a palavra que Platão utiliza aqui, é a palavra homérica para designar o nada que resta de nós quando morremos e estamos no Hades. Portanto, no Hades, o que há são as psiukai, as almas, o nosso sopro vital, mas apenas como sombra, skia, ou como eidolon, como esta imagem sem substância. E, portanto, como disse há pouco, o que a alegoria faz é inverter o cosmos homérico e descrever a vida como sendo o Hades. Portanto, primeiramente veria com facilidade as sombras e depois nas águas as imagens dos seres humanos e das outras coisas, só mais tarde estas coisas elas mesmas. E destas passaria para a contemplação das coisas no céu e para o próprio céu, mais facilmente à noite, olhando para a luz das estrelas e da lua, do que olhando durante o dia para o sol e a luz do sol. Portanto, ele teria de se habituando a ver coisas cada vez mais luminosas e cada vez mais diferentes daquelas que ele via na sua posição inicial. E como não? Por fim, creio eu, seria capaz de ver e contemplar o sol, não em reflexos nas águas ou noutras aparições suas em lugares que não o seu, mas sim tal como é ele mesmo, por si mesmo, no seu lugar próprio. Necessariamente, disse ele. E depois disso já compreenderia, a respeito do Sol, que é ele que causa as estações e que presida tudo o que existe na região do visível e que é, de certo modo, a causa responsável por tudo o que eles viam. Nesta parte, a alegoria refere-se àquilo que o texto chama reto agato ideia, portanto, a forma do bem, mas esse é outro aspecto de que vou ter que abstrair nesta muito breve e apressada exposição. É evidente, disse ele, que depois daquelas coisas chegaria a estas. Portanto, finalmente veria o sol, ele próprio, a mais brilhante das coisas que ele poderia ver na região do visível. E então, continua Sócrates, não te parece que, lembrando-se ele da sua primeira morada e da sabedoria de lá, bem como dos outros que eram prisioneiros como ele, se sentiria feliz com a mudança e sentiria compaixão por aqueles outros? E muito. Se anteriormente tinham por lá honrarias e elogios que atribuíam uns aos outros e prémios para aquele que conseguisse ver melhor as sombras presentes e lembrar-se maximamente de quais costumavam passar primeiro e depois e ao mesmo tempo, e com base nisto, fosse o mais capaz possível de prever o que iria dar-se no futuro, parece que ele desejaria ter tais coisas e que teria inveja dos que fossem objeto de honrarias por lá ou fizessem parte do governo? Ou parece antes que ele experimentaria aquela coisa de Homero? Preferiria, com todas as forças, ser um servo e servir outro homem pobre, a padecer todos os males, a ter aquelas crenças e viver daquela maneira. Então, o famoso passo em Homero, em que Aquiles diz que preferiria viver como servo e servir outro homem pobre, ou sem terra, a morrer. Tudo menos morrer, ou seja, tudo menos ir para o Hades. E é esse mesmo pensamento que Sócrates atribui aqui ao prisioneiro que é libertado. Uma vez chegando ao fora da caverna, ele veria o fundo da caverna como o Hades, como a morada para a qual ele não quer ir. Preferiria manter-se na luz e, mesmo que fosse para trabalhar como servo para outra pessoa, do que voltar para, para a caverna. E a ideia é aquela que referi há pouco, pressupondo que só importa o que é real, o que não é ilusório, o que é verdadeiro. Então, ao chegar ao fora da caverna, o prisioneiro não pode deixar de ver o fundo como
o que é irrelevante, o que não tem importância, o que não tem qualquer valor, portanto, prefere qualquer coisa que aconteça naquilo que ele agora reconhece como sendo a realidade, a um regresso ao fundo da caverna. Julgo que é assim, disse ele. Aceitaria padecer todos os males em vez de viver daquela maneira. De viver como vivia inicialmente no fundo da caverna. E pensa também nisto, disse ele. Se ele descesse de novo e se voltasse a sentar no mesmo lugar, não teria os olhos cheios de escuridão ao chegar subitamente do sol? E muito, disse ele. E se ele tivesse de voltar a competir com os mesmos prisioneiros no fazer distinções acerca daquelas sombras, e se isso se desse encontrando-se ele ainda ofuscado, ou seja, antes de adaptar os olhos à escuridão, sendo que o tempo de habituação não seria nada pouco, não provocaria riso e não se diria sobre ele que, ao subir lá acima, voltou com os olhos destruídos e que não vale a pena sequer tentar ir lá acima? Que é o que, segundo os diálogos platónicos, se diz em geral sobre os filósofos. E quem tentasse libertá-los a todos, como Sócrates, segundo se sugere, tentou ao longo de toda a sua vida, e quem tentasse libertá-los a todos e fazê-los ascender, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Certamente que matariam, disse ele. E assim termina algo. Vou tentar agora expor em termos mais abstratos o que, como disse no início, julgo ser a ideia central da alegoria. Platão tenta também expor essa ideia central em termos mais abstratos noutras partes da República, em particular no final do livro V e no final do livro VI, também na continuação do livro VII, portanto, depois deste pedaço de texto que agora lemos, e obviamente em muitos outros diálogos, mas sobretudo destacaria o Fédon e o Fedro como os dois textos que estão mais próximos deste tema que vou tentar muito sucintamente abordar, sendo que, por outro lado, o texto da República diz que esta alegoria é necessária, é indispensável. Portanto, aquilo que ela procura dizer não pode ser dito de uma forma abstrata, há sempre um elemento um elemento imagético, um elemento figurativo, um elemento alegórico, na exposição possível da ideia em causa. Essa é a tal ideia que só pode ser supostamente compreendida por muito poucos e se eles forem de certa forma forçados, se acontecer algo violento que os força a compreendê-la. Portanto, é a ideia menos adequada para ser exposta no estar em casa, mas enfim, foi isso que me pediram e é isso que vou tentar fazer. Alegoricamente, a ideia é a de que as coisas são sombras. Essa é a ideia central. Ou avançando agora para um ponto novo e para uma exposição mais abstrata daquilo que a alegoria quer dizer. A ideia central é de que as coisas são sombras, mas essa ideia significa que o aparecer, essa ideia significa que as coisas são o aparecer sensível de um conteúdo inteligível. Esse conteúdo inteligível é aquilo que Platão chama eidos, ou ideia, termos que se traduzem em geral por forma ou por ideia, a famosa ideia platónica ou forma platónica. Ou, noutros termos ainda, até central, é que aquilo a que chamamos as coisas são realidades sensíveis, são realidades que são visíveis, palpáveis e por aí fora, mas o seu ser, o que elas são, não é sensível. É antes algo que tem que ser pensado
e só pode ser pensado. É inteligível, é um noeton, é um noumenon, um pensável, um inteligível, ou é uma forma apenas inteligível, mas não sensível. Só que o que isso significa, segundo estes textos que estamos a tratar, eh, é que as coisas, aquilo que chamamos as coisas, são sombras, porque na realidade elas são um não sabido. Ou a nossa convicção de que sabemos o que elas são e que o nosso contacto, e portanto o nosso contacto com elas tem a forma do conhecimento e corresponde já a saber o que é, pelo menos no essencial, a realidade, é uma ilusão. É disso que se trata, ou seja, esta descoberta de que, ou esta suposta descoberta de que as coisas estão a parecer sensível de uma forma inteligível, obriga a concluir que as coisas são afinal meras sombras, no sentido em que são um não sabido e no sentido em que, ou no sentido em que o nosso conhecimento delas é na verdade uma ilusão. Ah, se esta ideia é muito difícil de compreender, tão difícil como Platão diz, mais difícil será se a sua exposição tiver cerca de 10 minutos. Mas é isso que vou, essa explicação muito sucinta que vou tentar dar. Hum, o cerne da questão está na alegoria, neste momento em que Sócrates diz que se trata do que acontece, do que se verifica quando alguém é obrigado a responder à pergunta o que é uma coisa. E dou um conjunto de exemplos mais ou menos semelhantes àqueles que aparecem nos diálogos de Platão. Nós dizemos, por exemplo, o livro é verde, ou isto é um livro, ou o templo é belo, ou Hípias é justo. E aqui referimos quatro coisas, quatro realidades que são sensíveis no sentido em que podem ser percebidas através dos sentidos. O verde do livro, o próprio livro, o templo que dizemos que é belo e a pessoa que dizemos que é justa. E, portanto, estes conteúdos são sensíveis. Mas o que nós dizemos sobre eles são predicados que não são sensíveis. Ou seja, nós vemos o verde, mas não vemos o ser verde. Nós vemos o livro, mas não vemos o ser livre. Nós vemos o templo belo, mas não vemos a beleza, no sentido, não vemos o próprio conteúdo, o que nós pensamos quando pensamos ser belo, ou nós vemos ípias, mas não vemos o que significa, não vemos o ser justo enquanto tal, não vemos a justiça em si mesma, não vemos essa forma categorial. Tal como se falarmos das coisas em termos de reconhecermos a sua identidade consigo mesmas, a sua diferença uma em relação às outras, as relações entre partes e todo que nelas se manifestam, nós pensamos um conjunto de categorias, identidade, diferença, parte, todo, através das quais nós compreendemos as coisas sensíveis, mas que não são elas próprias sensíveis. Estes conteúdos não sensíveis, como ser belo, ser justo, ser livre, ser verde, a identidade, a diferença, ou ser idêntico, ser diferente, ser uma parte, ser um todo, são formas, e podemos chamar-lhes formas categoriais, porque, como os textos de Platão insistem de mil formas, em primeiro lugar, são um comum ou um universal. Quer dizer, todos eles são conteúdos que não fazem sentido e não se aplicam apenas a estas instâncias que acabei de referir, mas a uma multiplicidade aberta de
e virtualmente infinita de instâncias diferentes. Portanto, ser livro é qualquer coisa que caracteriza isto, mas pode caracterizar uma multiplicidade de outras coisas. O livro é verde, mas ser verde é um predicado que pode ser comum e que é comum a uma multiplicidade de relações de realidades diferentes deste livro que é verde. E o mesmo com o ser belo, e o mesmo com o ser justo, e o mesmo com o ser idêntico, e o mesmo com o ser diferente, e o mesmo com o ser uma parte, e o mesmo com o ser um todo. Tudo isso são formas, para já no sentido de serem algo comum ou universal, uma multiplicidade de instâncias. Mas, segundo ponto, este ser comum, ou ser universal, significa ter uma identidade pensada que é fixa ou que é invariante, que é sempre a mesma. Quando eu penso ser verde, penso sempre o mesmo, quer pense a respeito deste livro ou daquele outro livro. E o mesmo com o ser belo, e o mesmo com o ser justo, e o mesmo com cada um dos outros predicados que, hum, que enunciei. Portanto, o contraste para Platão é o contraste entre estes, e é mesmo a oposição entre estes conteúdos inteligíveis, como ser belo, ser justo, ser diferente, ser idêntico, e por aí fora, enquanto conteúdos idênticos consigo mesmos, monoidéticos, como ele também diz, e as coisas sensíveis que se caracterizam, pelo contrário, por terem predicados relativos. A mesma coisa é grande em relação a outra e pequena em relação a uma terceira. Portanto, é esta contradição de predicados. Terem predicados mutáveis, ora é verde, ora é branca, por exemplo. Portanto, é essa contradição entre ser diferentes predicados que se excluem uns aos outros. As coisas têm predicados perspéticos, ou só se constituem em perspectiva. O templo é belo para mim, mas é feio para outra pessoa, e, portanto, o templo é esta contradição entre ser belo para mim e ser feio para o outro. As muitas coisas têm predicados múltiplos ou relacionais. Portanto, o livro é verde, é pesado, é uma multiplicidade de coisas, enquanto cada predicado é só si próprio. O ser belo é só o ser belo, não pode ser ao mesmo tempo o não ser belo, não pode ser ao mesmo tempo o ser feio, ou o ser verde, ou o ser justo, mas a coisa particular, ou as muitas coisas sensíveis que aparecem na percepção, pelo contrário, são sempre um feixe de predicados que se excluem uns aos outros e, no entanto, coexistem como predicados da coisa. Agora, isto leva à ideia central, que é a ideia de que a oposição entre os conteúdos inteligíveis e os conteúdos sensíveis não é uma mera oposição, é na verdade uma relação em primeiro lugar, uma relação de subordinação. Quer dizer, a ideia é que nós só fazemos sentido das coisas sensíveis através das coisas inteligíveis. Ou nós lidarmos com as coisas sensíveis como coisas determinadas, como coisas que são qualquer coisa de determinado, implica pensá-las, mas nós só podemos pensá-las através de conteúdos que em si mesmos não são sensíveis, são apenas pensáveis, são apenas inteligíveis. Portanto, nós fazemos sentido das coisas sensíveis através de formas categoriais que são inteligíveis, das famosas ideias ou formas platónicas. Mas, segundo ponto, de tal modo que, ao fazermos sentido das coisas sensíveis através das coisas inteligíveis, as coisas inteligíveis, os conteúdos inteligíveis, não nos aparecem no sensível enquanto tais, não nos são dados nele. O que me é dado no sensível é um X particular, que é A e não A, que é belo e não belo, e verde e pesado, e feio para outra pessoa, e por aí fora. E é justamente isto que a alegoria descreve. Ou seja, o que a alegoria descreve
é que os conteúdos inteligíveis, através dos quais nós fazemos sentido das coisas sensíveis, são apenas uma luz que brilha atrás das nossas costas e ilumina o sensível, significando isso que não aparece enquanto tal. Ou seja, apenas ilumina a partir do que nós não vemos, ou seja, atrás das nossas costas. E, portanto, as duas ideias centrais da alegoria podem ser, no meu entendimento, expostas assim. Primeiro, nós vivemos na relação, somos a relação com um sensível que está subordinado a um inteligível, ou o ser das coisas sensíveis que nós tomamos por reais é um ser inteligível, é um ser que tem de ser e só pode ser pensado. E, segundo ponto, este inteligível é um não sabido, é qualquer coisa que apenas está atrás das nossas costas, iluminando o sensível, e por isso também o não sensível, também o sensível, desculpem, é um não sabido. É algo que nós não sabemos, porque nós não sabemos verdadeiramente o que é a beleza enquanto tal, o que é a justiça enquanto tal, o que é a diferença enquanto tal, o que é a identidade enquanto tal, o que é ser uma parte enquanto tal, o que é ser um todo enquanto tal, e todos os outros conteúdos a que Platão chama inteligíveis ou pensáveis. E, portanto, esta experiência da aporia, esta experiência da perplexidade, é a experiência de não ser capaz de dizer o que é este inteligível, o que é cada um destes conteúdos inteligíveis que, por um lado, iluminam, determinam, dão sentido ao sensível, mas por outro, não se mostram em si mesmos, não se revelam em si mesmos. Creio já ter passado o meu tempo em 1 ou 2 minutos, mas queria só fazer uma última nota, ainda antes de serem 13 horas. Porque é que é, segundo o corpus platónico, porque é que é tão raro que alguém compreenda esta ideia, e porque é que compreendê-la é tão doloroso? Segundo a alegoria, porque nós, primeiro, estamos habituados a olhar apenas para o sensível que temos perante os olhos, que temos diante, e segundo, porque julgamos que nessa relação com o sensível já temos a verdade. E, portanto, já temos aquilo que importa, a única coisa que pode importar, que é o que é verdadeiro ou real. E daí estamos tão agarrados a esta situação inicial, ao fundo da caverna, e ser tão difícil e ter que ser tão raro experimentarmos outra coisa. Ou é por isso que tem que acontecer algo violento para que a nossa experiência não seja a que nos é dada na situação inicial. E Platão fala também das coisas violentas que podem acontecer e levar a isso. No Fedro, a coisa violenta que pode acontecer é o amor, o grande amor, a grande paixão. Porque, na descrição que Platão faz do amor no Fedro, o amor é, antes de mais, uma experiência de perplexidade em relação ao outro que se ama. É um não saber porque se ama aquele outro e, portanto, não saber o que ele é. Ou é experimentar a beleza do outro, mas sem se ser capaz de dizer o que é essa beleza. E, portanto, o amor é uma experiência pré-filosófica do inteligível e do caráter misterioso do inteligível. A segunda experiência, vamos dizer, traumática, violenta, que torna possível compreender a alegoria da caverna, é a experiência da morte, ou a morte do outro, ou a expectativa da sua própria morte. É isso que acontece no Fedro. A poucas horas de Sócrates morrer, ele está rodeado dos amigos e todos eles o que fazem, incluindo o próprio, é refletir sobre a morte. Essa reflexão sobre a morte é a reflexão sobre a ausência do sensível
o que será a alma, a partir do momento em que a vida acabe, e é ao pensar sobre isso que ah, Sócrates e os seus interlocutores são levados a pensar sobre a oposição e a relação entre o inteligível e o, hum, e o sensível, ou é isso que os leva a compreender a caverna como caverna, ou a compreender as coisas como, como sombras. Hum, é também isso que leva à famosa definição da filosofia no Fédon como melete thanato, ou seja, como um exercício para morrer, quer dizer, um exercício ascético para se libertar do corpo, se libertar do sensível e, eventualmente, ter uma outra vida que seja a verdadeira vida no contacto com o ser das coisas, a sua inteligibilidade, ela própria. E é justamente nesse sentido que no final do Górgias, outro importante diálogo de Platão, Sócrates cita 2 versos de Eurípides, que dizem: e quem sabe se o viver não é estar morto, e o estar morto viver. Eh, esta pergunta é, de certa forma, o cerne da alegoria da caverna, é, de certa forma, o cerne do platonismo, na medida em que exprime a experiência de perplexidade com o mundo da vida, que resulta de se compreender o sensível como aquilo que nós pensamos através de um conteúdo inteligível que o ilumina atrás das nossas costas, mas não aparece em si mesmo. Enfim, esta exposição foi feita a galope, mas não vi como é que poderia tentar explicar o que me parece o essencial sobre a alegoria da caverna, sem tocar pelo menos nestes pontos em que toquei. Muito obrigado.